eleições, acabou a eleição. Mas foi colocado 5 meses antes da eleição. E aí vem uma dúvida, e é uma dúvida que vale a pergunta. Será que tem mais áudios que foram guardados? Então aí, se o Flávio souber, e ele sabe, que tem mais áudios que possam atrapalhar do ponto de vista ético, não estou entrando na legalidade, ético, o eleitor, entender que, mais um que está na mesma trama, isso pode complicar muito mais. Que o Valdemar da e aqueles que simplesmente não sabiam com quem estavam lidando, Pavinato. Olha, e vou colocar aqui mais uma vez. Nós tentamos, e toda a imprensa tentou contato com o senador Flávio Bolsonaro, ninguém obteve resposta. Algumas outras fontes que falaram sob sigilo também não conseguiram explicar satisfatoriamente o orçamento deste filme. Uma coisa é certa. No programa de ontem, a gente já falou sobre isso e falamos sem saber o resultado da Genial Quest, que foi divulgado internamente hoje, pouco antes das 7 da manhã, e foi publicado depois das 8. Mas o fato é que eu dizia ontem, Segré, o seguinte: Ciro Nogueira, depois de ter sido colocado no sal pela Polícia Federal, Ciro Nogueira se tornou radioativo para a campanha do Flávio Bolsonaro. Sim. Ao lado disso, o fato de Valdemar da Costa Neto ter escolhido para concorrer ao Senado por São Paulo uma pessoa que votou 100% contra o ideal do bolsonarismo na Assembleia Legislativa de São Paulo durante a pandemia, o André do Prado, que é o escolhido por Valdemar da Costa Neto, que não bastasse uma, mas apresentou 2 vezes o mesmo projeto de lei. Qual é? Proibir a venda de arma de brinquedo em São Paulo. Esse sujeito, que não tem nada a ver com a direita, ser o candidato da direita, sem ter nenhuma forma de se respaldar no apoio que acabou recebendo do Eduardo Bolsonaro, a conclusão era que o Valdemar tinha algum acerto para não eleger senador no principal estado da federação. Essa é uma suspeita. Ainda mais ao lado disso veio o Valdemar Costa Neto ontem e disse que não abria mão do Ciro Nogueira no palanque do Flávio. E o que o Valdemar Costa Neto disse faz 20 minutos? O Valdemar Costa Neto disse ao portal Metrópolis que não existe chance do PL trocar o Flávio Bolsonaro como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. Na avaliação de Valdemar, o episódio não deve provocar um grande desgaste eleitoral no filho mais velho do ex-presidente. Ora, ele caiu 13 pontos no Polymarket. Se isso não é um desgaste eleitoral, eu não sei dizer o que é. Eu não sei dizer o que é. E considerando aquilo que eu falava do Valdemar ontem, que ele estava interessado em fazer São Paulo perder senador, e que ao dizer que não abre mão do Ciro no palanque do Flávio, ao fazer isso, o Valdemar estava colaborando com a narrativa que o PT inventou do Bolso Master. Agora, com essa fala do Valdemar, eu começo a ter certeza que ele quer entregar não só o Senado, mas também a presidência para o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele está linkando as 3 coisas. E ele está criando um monstro chamado Vorconaro. Essa é minha leitura de Valdemar Costa Neto. E essa é a leitura de quem eu discordo do Caivano nesse ponto. Para mim, hoje, a candidatura do Flávio Bolsonaro
acabou. E se a direita não colocar um outro candidato viável já, as eleições foram entregues ao presidente Lula, que será reeleito depois de todo o anúncio de que o governo dele tinha acabado com a rejeição do Messias. Veja que a coisa do Brasil é muito cíclica, mas eu acredito que isso é muito sério. Qual é a sua opinião, Segré, sobre a candidatura? Qual é a sua opinião e qual é o seu conselho? Primeiro, além dessa queda na Polymarket, nós tivemos hoje duas situações, indicadores econômicos, e sempre os indicadores econômicos se antepõem em função de perspectivas. A bolsa caiu 1,8%, chegou a 177.098. O dólar aumentou 2,31%. Começou hoje o dia em 4,98, terminou em 5,07. Isso por quê? Não foi pela fala do Flávio Bolsonaro. Foi imediatamente, logo de expor essa fala, o mercado já mudou a tendência e caiu muito. A bolsa subiu muito o dólar. Isso é pela perspectiva de que o Lula continue na presidência a partir das eleições de 2026. A fala de Flávio em relação a Borcaro não me preocupou muito e deixo de fora o custo de um projeto, de um filme. Me pareceu muito caro, já imaginando que o Borcaro fora o único aportante. Imagina se tem mais aportantes. É um filme de Stallone. Não, e não me estou referindo a Oliver, estou me referindo a outro Stallone, a Rocky. Estamos falando de um filme com uma superprodução. Então tem alguma coisa aí que não fecha também, salvo que alguém possa mostrar quais são os custos e qual é o principal custo de produção quando tem atores conhecidos. O ator, que muito provavelmente leva alguma percentual sobre a bilheteria. Não era o caso desse filme de Jair Bolsonaro. Mas a situação que me preocupa é esse fala irmão. Fala irmão é próximo. Ninguém manda um fala irmão para aquela pessoa que não está familiarizada com essa conversa. E foi um dia antes, como você muito bem citou, da prisão de Borcaro. Nesse momento, a grande maioria das pessoas que temos um pouquinho de informação financeira, sabíamos que o Master era uma fraude. Estava falando de um dia antes da prisão, 2 dias antes da liquidação do Banco Central ao Borcaro, ao Banco Master. Agora, claro, quando você avalia isso é um delito? Não, não configura um delito. Mas aí me chama a atenção que quando, e eu não participei de nenhuma campanha especificamente, mas Pavinato, se você for o dia de amanhã candidato, eu for o dia de amanhã e o Caivano como pré-candidato, com certeza, numa majoritária, vem o chefe da campanha e fala, cara, me conta todos os podres. Quais são os teus podres? E se tiver um podre que não dá para assegurar, não começa essa pré-candidatura. E eu tenho certeza que Flávio lembrava que tinha esse áudio. A dúvida é por que a Intercept solta agora? Porque se esse áudio, Pavinato, fosse solto 3 dias antes das eleições, acabou a eleição. Mas foi colocado 5 meses antes da eleição. E aí vem uma dúvida. E é uma dúvida que vale a pergunta. Será que tem mais áudios que foram guardados? Então aí, se o Flávio souber, e ele sabe, que tem mais áudios que possam atrapalhar do ponto de vista ético, não estou entrando na legalidade, ético, o eleitor, entender que, mais um que está na mesma trama, isso pode complicar muito mais. Que o Valdemar da Costa Neto insiste em manter a campanha, pode ter uma lógica de apoio, mas pode ser um tiro no pé da própria campanha. O SEMA tomando partido, obviamente, está aproveitando a situação. O Zema ficando agressivo, né? Então, esse é o ponto. Ele não tinha estado agressivo contra o Flávio Bolsonaro até o presente momento. Vocês me permitem? Claro. Eu não sou carioca, eu sou paulista. Aqui a gente não fala, ô meu irmão. Embora eu tenha um irmão médico que fala assim com as pessoas. Ô meu irmão, mesmo sem conhecer. O carioca fala isso. Ô meu irmão. O carioca fala isso. Pode ser. Então, pode ser. Desculpa, não é contra vocês, obviamente, pessoalmente, mas assim, a gente fazer essa ilação tão grande, né, de que talvez ele já tivesse um conhecimento. A fala é complexa, né?
Na fala, ele fala, né? A gente está passando por um momento, sei que você também está. Bom, se ele sabe de alguma coisa que nós não sabíamos até a prisão, e nós só desconfiávamos. Mas o problema é essa fala. Para mim, essa é a fala mais problemática. A despeito do irmão, ele poderia ter colocado meu caro. Vamos colocar meu caro. Isso. Daniel. Agora, o problema é o seguinte. Meu querido. Estou e estarei contigo sempre. Aí... Não tem meia conversa entre a gente. Isso Estou e estarei contigo. Para mim é cantar Moacir Franco. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Isso demonstra proximidade. Isso demonstra proximidade. Agora, de qualquer maneira... Aí uma mendicância fora do comum. Ou estou precisando de grana e te chamo de meu irmão porque não sei mais como te pedir. O curioso é que se os pagamentos foram de janeiro a maio de 2025, mesmo esse áudio não propiciou mais pagamentos, porque 2 dias depois o Banco Master foi liquidado. Sim. Então, já estava inadimplente, né? Já estava inadimplente e foi uma fala. Agora, o filme foi terminado. Alguém pagou. Então, ou esse dinheiro não era necessário para o filme, e de novo, a gente está especulando, não temos informação. Ou essa fala não rendeu nenhum resultado. Por último, Pavinato, a respeito do SEMA. Há pouco tempo atrás, eu não lembro se 2 meses atrás, teve um vídeo do SEMA com o Flávio, dizendo: Flávio, eu te convidei, o SEMA convidando o Flávio para ser meu vice, será, não será? Então, a mudança do SEMA tem a ver com uma questão de estratégia eleitoral, e é do jogo. Agora, mas é oportunismo. Muito lógico. Mas que político não aproveita alguma coisa dessa para jogar a bola no gol quando a bola está em frente do gol? É normal, isso é do jogo. Seria ilógico não aproveitar. Outra coisa, poderia ter dito: estou aguardando que o Flávio Bolsonaro se manifeste. Seria mais delicado, se quisesse. Existiria uma forma melhor, porque do jeito que o Zema fez, se ele quer atrair o eleitorado da direita, ele poderia falar o que ele falou. O Brasil não pode ser governado por quem pesa contra ele, dúvidas morais, etc. e tal. Então, por isso, vou aguardar os esclarecimentos dessa história, porque aí ele dá uma afagada no eleitor que ele pode conquistar e não espanta de vez. Porque o bolsonarismo raiz já expeliu o Zema. O Zema não tem mais como abocanhar esse eleitorado. Porque existe sim uma parte do eleitorado cativa que, igualmente ao eleitorado do Lula, é não eleitorado, mas sim um acólito religioso. Existe essa parte, é um pequeno percentual entre o grupo de votantes, mas a última eleição nós vimos, apesar, né, do carcamanismo do TSE em favor da campanha do Lula, a margem de votação foi pequena. Então todo voto conta. Ele não pode sair assim, porque quando o Zema faz isso, ele renuncia ao grupo bolsonarista mais central, né? O grupo bolsonarista mais fiel, né? Ao Jair Bolsonaro, a figura do Jair Bolsonaro. Ele meio que entrega para o Lula a possibilidade de ser reeleito. Ele meio que despreza a possibilidade de ter os votos desse eleitorado, porque ele não vai ter os votos do eleitorado fiel, no aspecto mais religioso, ao Lula. E agora ele também não vai ter do bolsonarista. Mas tem um porém aí, Pavinato. E talvez eu esteja falando um absurdo maior da minha carreira de jornalista, mas talvez não. O SEMA está aproveitando e você tem dissonância cognitiva militante da esquerda. Não interessa o batom da cueca que consiga ver em qualquer candidato da esquerda, vai continuar votando. Tem a dissonância cognitiva da direita. Não importa esse vídeo, esse áudio, o que for, vai continuando no Flávio Bolsonaro a sua opção eleitoral. Mas nenhum dos dois ganha sozinho. Ele precisa do centrão. Aonde que está o centrão? Está no SEMA, que é mais direita, muitas vezes, segundo o Partido Novo, que o próprio PL. Mas não é raiz, não é Bolsonaro. Aí você tem um Caiado. Para mim não chega nem perto Caiado para ser um candidato competitivo. Pode somar votos no segundo turno, mas tem que chegar no segundo turno. Sabe qual é a única jogada? Caso Flávio Bolsonaro saia da parada
da chapa presidencial, Pavinato, Ah. que o SEMA faça um acordo com Michele Bolsonaro. E que essa chapa presidencial, não sei a ordem, SEMA Michele, Michele SEMA, não sei, aí volta a captar esse voto do bolsonarismo que não teria candidato. E a preocupação de quando um eleitor raiz bolsonarista não tem candidato, a chance que ele não participe da eleição, ou vote branco ou vote nulo, é muito alta. E aí estão entregando de bandeja para o Lula de novo. Agora, olha que interessante essa imagem, esse print de um grupo de WhatsApp